Boa noite a todos, Renato Leão falando, canal Vasco 68. Espero que vocês tenham passado um ótimo Natal com seus familiares, com seus amigos. O mais importante é passar com amor e celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Eu desejo a todos, independente de religião, que vocês tenham passado um ótimo Natal e pedindo sempre a Deus sabedoria, serenidade e saúde, porque sem saúde, que é o nosso maior bem, nós não somos nada. Gente, antes de falar algumas coisas aqui que eu queria falar do Vasco, eu queria apontar, nada é por acaso, né? Coincidência, né? Um fato que me marcou muito esses dias foi de uma moça que lançaram várias fake news sobre ela, dizendo que ela teve um caso com Whindersson, sei lá, é o vascaíno, o youtuber, e infelizmente essa menina tirou a própria vida. É uma coisa horrível, uma coisa que não é nem noticiada, eles não gostam de fazer alarde, mas eu acho que essas coisas poderiam e deveriam ser mais discutidas, melhores discutidas e por especialistas, porque todos nós precisamos de ajuda. Às vezes precisamos de ajuda durante um bom tempo de nossa vida, às vezes até pela vida toda. Então, todos nós temos nossos fantasmas. E essa moça, infelizmente, veio a ser vítima de uma difamação e ela fez isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu estava zapeando, botei o Sport TV, tá passando agora umas finais de Brasileiro. E quando eu coloquei, estava passando Atlético Mineiro e São Paulo, decisão de 77, que eu acho que esse jogo foi em fevereiro de 78. O Atlético, disparado, era o melhor time, porém a decisão em casa, eles perderam nos pênaltis com o Valdir Pérez. Veja bem, eu lembro disso, eu tinha 9 anos de idade. São Paulo foi campeão. Detalhe, vocês não vão acreditar, o São Paulo foi campeão nos pênaltis, sendo que o Valdir Pérez, goleiro de São Paulo, ele não pegou nenhuma penalidade. As 3 foram para fora no mesmo lugar, acima da travessão. E o João Leite pegou 2. Olha que ironia do destino, quando tem que ser, né? E depois eu vi uma, que foi a do Bangu de 85, essa eu lembro muito bem, já tinha meus 17 anos, que o Bangu, que tinha vencido todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Gente, eu falei que o Bangu venceu todos os jogos. E no jogo, tinham anulado um gol do Marinho, muito estranho, porque o Bandeirinha correu para o meio de campo e a sua excelência, o árbitro Romualdo Arpe Filho, deu impedimento. Até hoje a televisão não mostra direito. O corte que é feito errado, depois do lançamento. O jogo foi 1-1, prorrogação 0-0, foi para os pênaltis e o Ado perdeu. Eu queria também reportar esse caso do Ado, porque, veja bem, recentemente, e parece até nesse documentário dos times, né, que chegaram às finais, aí aparece um vitorioso, derrotado, apareceu o Rafael, goleiro do Coritiba, que pegava pra cacete. O Coritiba foi campeão no Maracanã muito por causa dele, porque ele agarrando é absurdo. O time do Bangu era um time muito melhor, muito melhor. Gilmar no gol, Arthurzinho, Mário, Ado, o Marinho, o time era absurdamente, Lulinha. E o Ado perdeu o último pênalti e, por incrível que pareça, no documentário ele chora e tudo lembrando disso, né? Aí eu achei uma cena muito bonita, porque o Rafael abraçou ele, o goleiro do Coritiba, e eles falaram, eu posso ter vencido, porque um tem que perder o pênalti. O próprio Lela, jogador do Coritiba, que foi o autor de um dos gols de pênalti, que ele vem a ser o pai do Alexandre, que foi campeão da Copa do Brasil do Vasco, e pai do Richarlison, que ele comemorava o gol fazendo assim, careta. Ele falou, gente, eu não entendo isso. Por que condenar uma pessoa? Alguém tem que perder, alguém tem que ganhar. Senão estariam até hoje, 38 anos, batendo pênalti. Então, gente, vocês têm que observar que o jogador, quando ele joga mal, quando ele erra, ele não faz de propósito. Ele faz porque ele não está bem no dia, ele faz pela sua incapacidade técnica, ele faz porque ele não faz porque não sabe fazer.
Então, a minha vida inteira, desde moleque, isso eu carrego comigo, né? Eu aplaudo na vitória, se perder num lance fortuito de azar, aplaudo, e se o jogador estiver mal, eu posso vaiar a saída de campo do jogador, mas eu nunca vou vaiar um jogador do meu time durante o jogo, porque aí eu vou estar reforçando o adversário. Como é que eu vou vaiar o jogador do meu próprio time durante o jogo? E o Ado queria ir embora, queria sair do Bangu, o Castor de Andrade, né, o patrono do Bangu e da Mocidade Independente Padre Miguel, também, que já é falecido, ele comprou a briga do Ado, ele falou que não, mandou o segurança pegá-lo no dia seguinte, para ele esquecer isso. Futebol é isso, gente. A gente se apaixona, a gente ama o Vasco, eu amo o Vasco demais, vocês não têm ideia. Só que a gente tem que ser um pouco racional, entendeu? É um esporte. Você não pode chegar e condenar uma pessoa porque ela perdeu o pênalti. Você vai condenar o Edmundo porque ele perdeu o pênalti contra o Corinthians no Maracanã na final do Mundial de Clubes? Mas ninguém lembra que o Gilberto também perdeu, ninguém lembra que o Marcelinho perdeu pelo Corinthians. Eu fiquei anos carregando um ranço do Juninho Pernambucano, craque de bola, que nos deu muita alegria. Alegrias. Porque eu estava atrás do gol, uma bola que era ele o dia, ele poderia chutar, ele foi e jogou ele já estava até na pequena área, ele jogou na própria pequena área, cruzou a bola, ela passou entre Edmundo e Romário, a bola não foi finalizada. Aí tu vai condenar um jogador, pegar ranço, não era para ser. E é o que fizeram com o Barbosa. O Barbosa foi o goleiro da Copa de 50, que era do Vasco, o time da seleção de 50 basicamente era todo do Vasco, porque era o Expresso da Vitória, e porque o Barbosa tomou o segundo gol da vitória do Uruguai em 50 no Maracanã, o Barbosa foi condenado até a morte. Ele disse que a pena máxima no Brasil era de 30 anos, a dele já durava 50. Ele falou isso em 2000. Então é duro, sabe, você condenar uma pessoa por uma falha ou por um erro que ela cometa na profissão. As pessoas têm que se preocupar e têm que cobrar dos dirigentes para um time melhor, de um treinador para uma escalação equivocada. Pode até reclamar no calor da emoção e da paixão do jogador porque erra uma bola. Mas acabou o jogo, acabou ali. Vida que segue. Não era nem o que eu queria falar hoje, mas isso me serviu até como mais uma lição que eu acho que eu poderia passar para as pessoas. Em relação ao time, hoje mais um jogador se despediu sem ter estreado, por incrível que pareça, o lateral esquerdo Jefferson, que foi contratado pelo Vasco do Atlético Goianiense, está indo embora, já foi e provavelmente está acertando com o Juventude, que vai disputar a primeira divisão, vai jogar com o Nenê, que por sinal o Nenê renovou com o Juventude, porque se ele não renovasse, ele exercia um cargo diretivo no Vasco, mas ele resolveu jogar por mais um ano, aos 43 anos. Boa sorte para ele. O outro jogador que provavelmente também já não está fazendo, dos planos eu sei que não faz, mas que já deve ter praticamente acertado a saída, é o centroavante Zé Santos, que já estava treinando no Ipiranga, é o do time que ele veio, lá do Rio Grande do Sul. A pré-temporada do Vasco, o Paulo Henrique, uma ótima notícia, o Vasco hoje acertou a compra do Paulo Henrique por $1 milhão, mais ou menos 5 milhões de reais, por 70% do passe. O Vasco já acertou, quer dizer, com jogadores que variam término de contrato, ele já acertou com o Maicon, com o Paulo Henrique, dizem que já está fechado praticamente com o Zé Gabriel. A pré-temporada do Vasco, como eu falei, ela começa a reapresentação dia 6 de janeiro, e essa representação não vai ser nem no Uruguai, nem nos Estados Unidos, como estava anunciando. Vai ser em Punta del Este, no Uruguai. E aí é que é interessante. Essa temporada, marcada a partir da representação dia 6 de janeiro com a viagem para Punta del Este, a previsão de retorno é dia 22 de janeiro. Eu vou dizer, 22 de janeiro, o Vasco estreia dia 17, eu acho que depois joga no próprio 22 ou 21. O que vai acontecer? Se for confirmada, né, se eles não voltarem atrás, o Vasco vai começar
nem com time reserva, mas com eles chamam hoje em dia de time alternativo, porque o time titular e reserva estarão fazendo a temporada, a pré-temporada. Então o Vasco já começaria o primeiro jogo do Boa Vista com o time reserva. Esse jogo às 9h30, como eu falei, na quarta-feira, dia 17 de janeiro. Essa programação da Band, mas o Vasco ainda não acertou, não assinou nenhum tipo de contrato, então, assim, até agora nós não sabemos onde o jogo vai passar. E o Cruzeiro entrou na disputa pelo Praxedes. Bicho, parece que o Praxedes é o novo Lionel Messi. Com todo respeito, que eu sei que ele tem muita bola, mas ele ainda arrasta muito, ele ainda é muito fraco na marcação e lento. Eu acho que ele pode melhorar nisso, ele deve melhorar nisso, e ele tem que melhorar nisso. Agora entrou em leilão, pelo amor de Deus, né? Mas, como quem tem boca fala o que quer, quem tem a caneta como jornalista escreve o que quer, cabe aos outros ver se é verdade ou não, né? Para ver a autenticidade dessas informações, se elas são verídicas. E o Alexandre Matos, no meio disso tudo, ele deu uma entrevista para o GE, uma entrevista até longa, e dizendo, gente, ele é um cara que, resumo, ele trabalha em silêncio. Ele não vai chegar e vai ficar anunciando o jogador sem ter assinado, sem ter acordado e sem ele ter que falar com a 777. De repente, é um novo método de trabalho dele que ele mesmo, com toda a experiência que ele tem, com todos os títulos, não está acostumado, porque ele está trabalhando agora com a SAF. Então, ele pode ter trabalhado com modelos parecidos, mas não eram SAFs. E aí, por isso que ele foi aos Estados Unidos, para se reunir na sede deles em Miami, para conversar com os CEOs da SAF, né? O presidente, provavelmente, com certeza, para saber como é que funciona, como é que é o andamento, como é que é a burocracia, tipo, o que leva a SAF, o processo de contratação de jogador, porque não é tão simples. Lembre-se que agora é uma empresa que toma conta do futebol 70%. Eles não vão estar saindo contratando ao Léo. Tem todo um procedimento. Aí você dizer, pô, mas não tem scout para isso? O que o scout fez? Fez merda. Tanto é que o scout foi todo mandado embora. Hoje o coordenador da base também, mais um que foi mandado embora. Então, eles estão se organizando, vendo as besteiras que fizeram, os erros que cometeram. Porque eles sabem que o deles também está na reta. Não é só o dinheirinho deles, não. Porque a cobrança vem. Vocês querem saber? Eu já falei aqui, o Detroit Pistons perdeu 26 jogos seguidos e os torcedores já estão cobrando que eles sejam vendidos. Né? Lá são franquias. São franquias lá. E, gente, para terminar, o Paulo Brax deu uma entrevista dizendo que se sentiu traído, não esperava, porque logo depois do Vasco ter confirmado a permanência na primeira divisão, né, houve-se um alívio de todos e ele já estava fazendo planejamento para o ano que vem. Só que, gente, eu repito aqui, tanto o jogador quanto as pessoas, os dirigentes, comissão técnica, não vamos levar para o lado pessoal. Mas, poxa, ele não trabalhou direito. Aí ele vem a público agora, diz que o problema foi a morosidade com que as coisas são tratadas pela SAF. O problema é que ele esbarrava sempre em alguma obrigatoriedade que era colocada a ele pela SAF. Pô, então ele falasse isso antes. Fala depois. É como se fosse um engenheiro de obra pronta. Agora ele tem um monte de desculpas pro trabalho dele que não foi bom. Não foi bom. Teve a primeira janela de contratação, foi ruim, os jogadores não corresponderam, e a segunda janela, que foi uma janela boa, porque além de mudança de comissão técnica, vieram jogadores melhores. Mas ele não fez um bom trabalho no Vasco. E eu não estou falando da pessoa. Tanto é que eu acho que é um cara legal, mas também fez um trabalho ruim do Vasco. Independente ou não que ele estivesse doente, mas antes disso fez um trabalho ruim. Ele lá atrás, vocês lembram, ele prometeu que o torcedor do Vasco não sofreria mais. Pois sofremos pra cacete, né? Sofremos ano passado, sofremos esse ano, fora os outros anos. Então agora, como se fosse, entre aspas, dado uma nova oportunidade a 777 de acertar. Eles não entendem de futebol. Então, que se coloquem pessoas que entendam de futebol. A nossa vantagem é que a gente tem um presidente que, além de ter jogado dentro das 4 linhas, ele jogou fora, estudou para isso e é uma pessoa inteligente.
Eu não estou dizendo que ele é autodidata. Tanto é que eu já falei aqui, ele fez cursos, vários cursos. Ele fez curso na CBF, ele fez curso de gestão esportiva. E além das ideias dele, vocês verão se não haverá um problema. Eu torço para que não haja nenhum problema com a 777. Por quê? Se houver o problema, é que o time está uma merda. Mais uma vez. As coisas não estão andando. Então eu espero que com a expertise do Pedrinho, as coisas andem com mais velocidade na 777 para a contratação de jogadores, que é o que para a gente agora nos importa. Gente, era o que eu queria dizer, espero que todos estejam bem. Eu peço para que vocês curtam a página, e quem não é inscrito, se inscreve, e que vocês acionem o sininho de notificações. Que Deus, Nossa Senhora, o Espírito Santo de Deus, abençoem as vossas famílias. E lembrei de mais uma coisa que eu já ia esquecendo. Agora, não está dizendo no Net Vasco, no Super Vasco, que em virtude do Orediano ter querido engessar o braço, que isso não pegou bem com a comissão técnica. É óbvio que não pegou com a comissão técnica, não pegou para nós torcedores. E aí não se sabe o que será feito. Para mim, eu já dei minha opinião, vocês sabem. Eu não contaria mais com esse tipo de jogador. O jogador pode ser uma sumidade com a bola no pé, mas, porra, ninguém é maior do que um clube, entendeu? Então, assim, se ele agiu por soberba, ou por orientação mal dada, ou por ele mesmo, tudo há-se um preço a pagar. Então, meu irmão, tenta negociar ele por um precinho bacana, que pelo menos recupere o dinheiro que foi gasto com ele. Um beijo no coração de todos e mais uma vez fiquem com Deus.